Nova Manhã. Bom, e às sextas-feiras, na verdade todos os dias esse horário, você já está acostumado, a gente aborda algum assunto que diz respeito ao nosso bem-estar, à nossa saúde. E às sextas-feiras a gente tem buscado trazer alguma discussão, principalmente no que diz respeito à nossa saúde mental, ao nosso bem-estar, né, no que diz respeito à saúde mental. E hoje a gente tem um convidado muito especial, que é o professor do Instituto de Psicologia da USP, Christian Dunker, que vai falar com a gente a respeito de um assunto que a gente toca bastante aqui, viu, professor? Que é a questão da empatia. Há algumas semanas a gente abordou, inclusive com um psicanalista, a questão da cultura do ódio. E aí a gente sentiu falta de falar um pouquinho sobre a empatia. O que é isso exatamente, professor? E é possível desenvolver isso no ser humano, né? Essa habilidade de ser mais empático com os outros? Bom dia, obrigada pela entrevista. Bom dia, Michele. Bom dia, ouvintes da Nova Brasil. De fato, esse é um tema muito interessante, porque as pessoas têm um certo entendimento do que vem a ser empatia, que em geral confunde a empatia com a simpatia. Ou seja, se a gente tem valores comuns, se a gente gosta das mesmas coisas, se a gente tem uma certa afinidade, né, convergente de ideias, a gente diz, eu tenho uma empatia. Isso é quase o oposto do sentido que a gente espera e que é o sentido mais transformativo de empatia, que significa, ao contrário, não ter uma espécie de identificação, mas de conseguir sair de si, de olhar as coisas do ponto de vista do outro, de ser capaz de perceber, inclusive, que o ponto de vista do outro não resume o outro. Ele é muito mais do que aquilo que ele consegue exprimir, ele tem sentimentos, ele tem coisas desconhecidas até para ele mesmo. E na medida em que a gente se deixa afetar e se põe a escutar isso também, e se deixa escutar com aquilo que é desconhecido em cada um de nós, a gente chega nessa espécie de viagem comum das diferenças, das dúvidas, das vulnerabilidades, que corresponde mais ou menos ao sentido original da empatia. Né? Ou seja, a empatia é poder caminhar junto com o diferente, é poder fazer algo interessante com aquele que não é o nosso espelho, né? Mas é aquele que nos desperta uma certa curiosidade, uma certa viagem, rumo, né, à interessância do outro, que, curiosamente, evoca a nossa própria interessância desconhecida. Né? Por isso, a prática da empatia ela é protetiva, ela é restaurativa e não pode se confundir com simplesmente assim, a atitude de concordância com o outro. Uhum. Professor, o quanto as pessoas têm confundido a empatia com até uma sensação de espiritualidade, religiosidade? Isso acontece, sim, porque, em certa medida, as comunidades tradicionais, as comunidades religiosas, elas se especializaram também em produzir esse efeito de empatia. Né? Quer dizer, isso não está na nossa cultura desde anteontem, isso é uma coisa que vem da antiguidade, que vem da filosofia, que vem da função que muitas religiões têm de desenvolver uma comunidade mais interessante, né? Ou seja, não só uma comunidade de, vamos dizer assim, fiéis porque cultivam aquela mesma divindade, cultivam aqueles valores, mas é uma maneira de entender e tratar que toda comunidade é composta também por divergências. Ou seja, o que você faz dentro de um grupo religioso quando você tem, sei lá, uma disputa sobre será que Deus é uno ou Deus é triplo, né? Pai, Filho e Espírito Santo. Se você tiver que resolver isso com concílios que vão produzir hereges, que vão produzir exclusões, que vão produzir assim aqueles que não estão com a verdade e os outros que estão com a verdade, isso é uma regra de partição daquela comunidade. Ou seja, a empatia é uma forma da gente olhar para isso e dizer assim, não, mas mesmo assim a gente está junto. Por quê? Porque, de certa forma, nós estamos juntos na pesquisa sobre esta verdade, sobre esta razão. Nós temos
muito mais assim uma gramática comum do que uma finalidade explícita comum. Agora, a gente pode dizer que o oposto da empatia é a intolerância? De certa forma, quando você tem intolerância, isso não ajuda você a cultivar, a praticar a empatia. Por quê? Porque a intolerância, ela, em geral, produz distanciamento, preconceito, né? Quer dizer, prejuízo, e demissão da ideia de que vale a pena escutar o outro. Né? O outro, para um intolerante, ele é alguém que não vai querer conversar, ele é alguém que tem más intenções, ele é alguém que, assim, não é uma pessoa como nós. Tá? Então, no fundo, o intolerante, ele está preso dentro de si. Ele está preso dentro da sua família, ele está preso dentro daqueles que são iguais a ele. Né? Ele não tolera o quê? Né? Que existam outros que têm outras formas de vida e que essas outras formas de vida podem enriquecer a sua. Não, ele diz assim, a minha forma de vida, ela está sob ameaça. A minha forma de vida, ela pode ser invadida pela do outro. E isso realmente não dispõe a pessoa para essa condição elementar da empatia, que é a escuta. Né? Se você não é capaz de escutar o outro, se você não é capaz de viajar, como dizem os antropólogos, né, sair da sua cultura, dificilmente você vai estar exposto a essas condições que criam alguém empático, né, que tornam a empatia uma prática cotidiana. E professor, como é que a gente desenvolve essa capacidade de escuta? Isso eu observo muito, muito no meu dia a dia. Eu e Michele somos comunicadores e a gente percebe que muitas vezes algo que a gente diz ou simplesmente algo que a gente lê objetivamente como uma informação objetiva é interpretada como se fosse uma opinião nossa. Como desenvolver a escuta e como também nós podemos nos comunicar melhor? Eu acho que é um bom exemplo, né, daquilo que caracteriza o intolerante. Né? Ele não consegue perceber, por exemplo, a diferença entre o ator e o personagem, entre o mensageiro e a mensagem, entre aquele que está, vamos dizer assim, transmitindo uma ideia como um professor e aquela pessoa que habita o professor. Né? Então, o desenvolvimento da escuta e da empatia, ele passa por algumas atitudes, vamos dizer assim. A primeira atitude é a de hospitalidade. Aquele que não é capaz de ser um bom anfitrião, aquele que não sabe fazer o que vocês estão fazendo agora aqui comigo, que é de me receber, de entender que eu posso estar nervoso, que eu não sei como é que me comporto na casa de vocês, mas daí vocês abrem as portas, daí vocês tentam me deixar à vontade. Isso tudo é o quê? É a hospitalidade que vocês estão praticando. Onde é que a gente aprende? A gente aprende nessa prática de abrir as portas, né, da nossa casa, dos nossos valores, da nossa vida para o outro. Né? Bom, uma segunda atitude fundamental é a atitude de curiosidade. Né? Atitude na escuta, né, que a gente pode aproximar assim, do hospital. Quando a gente vai ao hospital, a gente pergunta junto qual é o problema, a gente pergunta junto o que está acontecendo, anda bem, anda mal, né? Isso é muito importante. A indiferença, ela vai ser aí contraproducente para a gente escutar o outro. A terceira condição importante para a escuta, e que torna ela um exercício também lúdico, um exercício parecido com o brincar, é o que a gente poderia chamar assim de tateamento da nossa própria loucura. Né? Quando cada qual está interessado em manter seus papéis, em praticar os seus poderes, em falar a sua língua, ou seja, a não sair de si, como a gente diz, né, da antiga loucura, né? Eu tô louco, eu saí de mim, está fora de mim. Bom, isso é muito ruim se a pessoa vive assim. Mas se ela não consegue sair de si e então ter contato com aquilo que é o seu outro interno, a sua loucura, ela vai ter dificuldade de escutar o outro. Porque escutar o outro começa por escutar a si. E o que é mais difícil da gente escutar em nós mesmos é aquilo que a gente recusa, são as nossas sombras, são os nossos fantasmas, são os nossos passados, vamos dizer assim, ou desconhecidos ou não muito queridos. Né?
Em último lugar, aquele que gosta de escutar, aquele que tem essa prática, é alguém que tem uma certa afinidade com a cultura, né? Com as palavras. É aquele que gosta de ler, aquele que gosta da música, do teatro, que entende que a cultura é uma extensa, infinita conversa humana. Só isso. Coisas que já foram ditas e coisas que ainda podem ser ditas. Então, o bom escutador é o bom contador de piada. Aquele que ouviu uma boa nova, uma boa piada e sente aquele gosto, sente aquele prazer de passar isso adiante. É assim também, quando você escuta algo interessante de alguém, você quer escrever aquilo, você quer, quando está apaixonado, escrever uma poesia. Quando você está com ódio, fazer um manifesto. Quando você está com surpresa, mal inventar uma pesquisa. Né? Então, a função cultural, né, a função de aderência à cultura própria da escuta, ela se reencontra com a empatia. No fundo, a empatia é esse entranhamento de cada um na conversa universal da qual somos feitos. Muito bom, muito bom. Pena que nosso tempo acabou, professor, porque a gente ficaria aqui fácil uma horinha falando sobre isso e tentando, né? Não ser empáticos, não estão levar a conversa adiante. Tentando nos despir desses personagens, né? Que muitas vezes a gente assume e cria uma barreira pra gente poder ouvir o outro, né? Que eu acho que é um pouco que você trouxe pra gente. Muito legal essa conversa. Christian Dunker, que é professor do Instituto de Psicologia da USP. Obrigado, já está convidado para voltar outras vezes aqui conversar com a gente, professor. Um bom dia e um ótimo fim de semana. Muito obrigado. Obrigado mesmo. Volte sempre ao Nova Manhã.